Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês e hoje nosso programa está super agradável, com informações muito bacanas. A gente vai falar de beleza, de vida saudável, de bem-estar e também como que a gente pode se divulgar aí no nosso mercado de trabalho. A gente vai falar sobre o mercado fotográfico, sabe aquele material fotográfico que muitas vezes a gente faz para a nossa profissão? Então, é importantíssimo hoje em dia, devido à mídia, redes sociais, a gente ter esse material fotográfico para poder apresentar, mostrar o nosso trabalho. E quem vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão aqui pra gente é a Jéssica Pimentel. Ela que é micropigmentadora e designer de sobrancelhas do Estúdio Única. E ela vai explicar como montar um portfólio da profissão no quadro Beleza Única daqui a pouquinho para vocês. Também vamos falar de algo que muitas pessoas sofrem e muitas vezes não sabem, que é a intolerância ao glúten. Como que a gente descobre que a gente tem essa intolerância? E principalmente, o que causa a doença celíaca? Então, quem vai explicar isso pra gente é a nutricionista Meire Cristiane de Oliveira. E para começar o nosso programa, vamos falar sobre implantes dentários guiados. Vocês sabem o que são? Bom, a gente vai saber um pouquinho mais também agora com o Dr. Davi Gulim Neto. Ele que é especialista em implantodontia, mestre em odontologia clínica com capacitação em bichectomia, botox e preenchimento facial, da Clínica Odonto Estúdio no quadro Momento Odonto Estúdio, seu sorriso saudável, que começa agora. Já estamos aqui com o Dr. Davi. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. E você, Carol? Tudo certinho. Seja bem-vindo mais essa semana aqui no nosso programa. Muito obrigado. Falando de um assunto que muitas pessoas não conhecem, que é o caso do implante dentário guiado. O que seria? Então, Carol, com o advento da evolução da odontologia e também da implantodontia, utilizando técnicas de impressora 3D, de planejamento computadorizado, hoje existe a possibilidade de fazer implantes dentários guiados. Ou seja, a gente consegue fazer um implante dentário sem a necessidade da utilização do bisturi para fazer a corte na gengiva do paciente. Então não tem corte, é como se fosse uma cirurgia sem corte. Uma cirurgia sem corte, exatamente. Nossa. A gente faz a instalação do implante fazendo apenas um furinho por onde o implante vai passar na gengiva, sem precisar da corte e sem precisar da ponta. Que maravilha, hein? Dentro disso, o que é indicado no caso? Quais são as pessoas que devem fazer esse tipo de implante? Então, a indicação para a cirurgia de implantes guiados é a mesma indicação para aquelas pessoas que pretendem ou vão fazer implantes convencionais. Ou seja, quando o paciente usa uma dentadura que está frouxa na boca ou está machucando, que precisa repor todos os dentes, até mesmo aquele paciente que perdeu apenas um dente e precisa só repor esse dente. Então, a cirurgia de implantes guiados ela está indicada em todas essas situações. A gente tem algumas imagens aí, pessoal, já para colocar o público de casa acompanhar com a gente, saber exatamente o que a gente está falando. Explica um pouquinho dessa imagem para a gente, doutor. Então, Carol, essa é a imagem do computador, porque toda a cirurgia ela é feita anteriormente no computador. Então, nós fazemos um planejamento virtual. Que bom que existe essa tecnologia hoje, né? Com certeza, Carol. Essa tecnologia faz com que a execução do trabalho seja muito mais efetiva, porque ali no computador a gente consegue planejar exatamente a posição onde a gente quer que cada implante fique, sem que o cirurgião dentista precise optar por isso na hora da cirurgia, no momento cirúrgico. Então a gente consegue fazer essa instalação do implante exatamente onde a gente quer. Muito bom. A gente tem mais alguma imagem? Vamos ver? Aí, ó, explica pra gente, doutor. Veja só, Carol, então a gente tem um processo no qual nós vamos fazer a confecção do guia cirúrgico. Então aquela imagem anterior a gente posicionou no computador onde a gente quer exatamente que os implantes fiquem. E aí a gente manda essa imagem, um arquivo por e-mail para uma empresa em Brasília. E essa empresa vai confeccionar através de uma impressora em 3D um guia cirúrgico, que é aquela imagem ao lado, à nossa esquerda. Então aquele é o guia cirúrgico. Então, no momento da cirurgia, nós instalamos aquele guia, que é a foto do meio, na boca do paciente,
colocamos os implantes e após a colocação dos implantes, aquela já é a imagem imediata após a colocação do implante. Então você vê que não teve sangramento, não teve que dar ponto. A pessoa não sofre, na Não verdade, sofre nem nada. incha, né? A gente vê que nem inchado, fica grande, aquilo que a gente costuma ver, que geralmente a pessoa fica, né? Exatamente. Não fica o mínimo ali. Exatamente. Como a gente não faz uma incisão, a gente não precisa descolar o periósteo, que é aquela membrana que recobre o osso, o implante vai ser instalado diretamente. Isso faz com que o pós-operatório do paciente seja muito melhor. Muito melhor. Porque normalmente quando a gente faz uma cirurgia mais extensa, como naquele caso, colocação de 6 ou 7 implantes na maxila do paciente no tratamento convencional, o paciente fica um pouco inchado, fica um pouco maior, isso acaba trazendo um certo desconforto. Com a cirurgia guiada de implantes, como a gente não precisou fazer corte, a intervenção foi minimamente invasiva, então o pós-operatório do paciente é muito melhor nesses casos. Imagino. A gente tem mais uma imagem, vamos colocar lá, olha aí. Isso, então aí já é o segundo estágio do procedimento de instalação de implantes. Então, nessa ilustração, o paciente já está com os implantes instalados, tanto pode ser sido como uma instalação guiada ou convencional, e aí a gente vem para complementar o tratamento e finalizar com a instalação de todos os dentes. Então, esses dentes eles vão ser parafusados lá naqueles implantes que foram instalados. Muito bacana. Eu acho assim que muitas pessoas não sabem, né, dessa possibilidade hoje em dia. E como é bom a gente ter esses tratamentos do qual a pessoa não vai sofrer, né? Digamos, a recuperação dela vai ser muito mais rápida. Muito mais rápida, do que muito se tivesse menos um dolorida. corte, né? Porque às vezes a pessoa tem tanto desejo de fazer isso, é um sonho da vida dela, voltar a ter os dentes fixos novamente, sem precisar ficar tirando a prótese. A gente sabe que isso mexe muito com o emocional e com o psicológico do paciente. Só que às vezes o que acontece? Ele tem medo. E é normal, a gente sabe que as pessoas têm medo do desconhecido, nunca passaram por um procedimento desse, então a pessoa tem medo porque já ouviu falar de algum parente ou algum conhecido que fez há muito tempo e sofreu e passou por situações onde ficou muito inchado. Então, com essa tecnologia de cirurgia guiada, isso aí a gente consegue minimizar muito essa situação. Como que são as etapas? Então, no primeiro momento, o paciente vai até a clínica, faz primeiro um exame, vocês fazem uma radiografia. Funciona da seguinte forma. Então, primeiramente, o paciente tem que nos procurar na nossa clínica. Nessa primeira avaliação, a gente identifica a situação do paciente, o que ele está buscando, quais são as condições de saúde desse paciente, se ele está fazendo algum tratamento médico, tomando algum medicamento, para a gente poder entender como é a questão fisiológica dele. Passando essa primeira etapa, nós solicitamos uma série de exames de imagem, principalmente uma tomografia computadorizada, e essa tomografia computadorizada vai ser utilizada para a gente fazer o planejamento dela no computador. Então nós vamos planejar no computador como que vai ficar os implantes, quais são as posições, a quantidade de implantes que vão ser colocados, e na segunda etapa nós vamos enviar esse arquivo para Brasília, onde é confeccionado o guia. Retornando o guia, a gente já pode agendar a instalação dos implantes. Quantas sessões a pessoa fica? Uma, duas? Olha, esse processo até a gente chegar, desde o início, quando a pessoa nos procura, até a instalação dos implantes, demora aproximadamente durante 3 consultas a gente consegue fazer essa situação para ele já estar sendo operado. Uma coisa que muitas vezes o paciente levava quase um ano para fazer, demorava tanto, né? Se veja como as coisas estão avançadas hoje em dia. A gente tem um vídeo que eu gostaria já de estar mostrando para o pessoal de casa acompanhar com a gente, que é bem interessante, o doutor vai ficar narrando aqui, vai ficar falando um pouco sobre o vídeo. Isso, aí então, é o vídeo, né? O que acontece? O paciente vai fazer esse exame, que é a tomografia, e a tomografia ela nos dá essas imagens. Então, a gente vai selecionar o local onde vai ser colocado o implante, ali onde está no lado esquerdo do monitor. A gente instalou o implante ali virtualmente, encontramos a posição ideal para esse implante, e após a gente posicionar todos os implantes, a gente tem o arquivo para poder confeccionar o guia cirúrgico que vai ser instalado. Muito legal, muito bacana. Entendeu? Entendi. Uma questão, enquanto a pessoa está em tratamento, durante essas etapas, ele fica sem dente ou não? Em nenhum momento, Carol. O paciente sempre vai ficar com dentes. Como é que vocês fazem? Em todas as situações. Normalmente quando o paciente vem, por exemplo, a gente utiliza muito esse tipo de cirurgia para fazer casos onde o paciente usa uma dentadura. Então o paciente ele já vem para nós, geralmente com uma dentadura que ele usa, uma dentadura que já é um pouquinho velhinha, um pouco antiga, que ele tem o desejo de trocar. Em alguns casos, se o paciente já está acostumado com essa dentadura, já está bem confortável e não quer trocar, ele continua usando essa dentadura como uma prótese provisória. Nós instalamos os implantes
e no mesmo dia que ele sai da clínica com os implantes, ele já coloca a dentadura dele novamente, porque como a gente não precisou da corte, não precisou da ponto, essa dentadura ela vai encaixar e não vai incomodar. Não vai incomodar. Essa dentadura, muito pelo contrário, ela vai ajudar a proteger a região onde nós fizemos a instalação dos implantes. Ela serve para cobrir e deixar protegida a região. Entendi. É possível fazer uma carga imediata disso tudo? É possível. A grande vantagem desse tratamento é a seguinte: em alguns casos onde o paciente já perdeu os dentes há muito tempo, há mais de 30 anos e já usa uma prótese há muito tempo, o nosso próprio organismo causa uma remodelação óssea, ou seja, o osso vai diminuindo e sendo reabsorvido. Então, esse paciente, em muitos casos, em muitas avaliações que ele faz com profissionais que não detêm essa tecnologia e esse conhecimento, falam para ele que ele precisa fazer enxerto ósseo. Então, quando precisa fazer enxerto ósseo, o paciente tem que ser submetido a 2 cirurgias, faz primeiro a cirurgia de enxerto, aguarda 6 meses, depois faz a instalação dos implantes, depois aguarda 6 meses, para depois sim colocar a prótese. É um tratamento longo, um tratamento cansativo. Com essa tecnologia, em alguns casos, como a gente consegue colocar o implante exatamente onde a gente quer, através do planejamento virtual, muitas vezes a gente consegue fazer com que o paciente não precise ser submetido à cirurgia de enxerto ósseo, porque o implante vai exatamente aonde a gente planejou no computador. Então, dessa forma, a gente consegue localizar os locais onde o paciente tem osso, fazer a instalação dos implantes e em até 3 dias já fazer a instalação da prótese definitiva para esse paciente. Ou seja, 3 dias depois da instalação dos implantes, o paciente já está com a prótese definitiva e com o tratamento concluído. Impressionante. Bom, em relação a isso, as vantagens então que esse paciente tem, né, de ter essa cirurgia guiada é de 100% praticamente. As vantagens são inúmeras. Dentre elas eu posso mencionar: o risco de infecção desse paciente é muito menor, porque a exposição óssea que esse paciente vai ter vai ser mínima, já que nós não fazemos uma intervenção com bisturi. O implante é colocado diretamente no furinho que é feito pela broca. O pós-operatório com edema, inchaço, hematomas, tudo isso é muito diminuído porque a intervenção é minimamente invasiva, além dessa vantagem que eu acabei de citar, na qual os pacientes que em alguns casos precisam fazer enxerto ósseo, dessa forma a gente consegue localizar exatamente onde está o osso do paciente e fazer a instalação desses implantes nesses locais. Você veja só, gente, adorei. A gente tem mais um vídeo que eu achei bem interessante que o doutor vai estar explicando aqui e você de casa vai estar acompanhando com a gente. Vamos ver? Isso mesmo. Esse videozinho ele demonstra como é que funciona a realização da cirurgia. Então, nesse caso, o guia já foi confeccionado, feito um planejamento virtual no computador. Então, nós vamos anestesiar esse paciente com anestesia local e aí a gente vai fazer a instalação dos implantes. Então, através daquele guia que a gente fez a perfuração, então a gente já consegue fazer a instalação exatamente na posição que o guia nos determina. Então essa imagem mostra a gente fazendo a estabilização desse guia e a colocação de todos os implantes na maxila desse paciente. Então após a gente finalizar a instalação dos implantes, nós vamos fazer a remoção desse guia e a gente vai perceber que os implantes já vão estar instalados sem a necessidade de dar ponto, sem sangramento. Aí a gente vai dar continuidade com a instalação dos intermediários para que a prótese, os dentes, se encaixem nesses implantes e a gente vai fixar essa prótese na boca do paciente. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que antigamente era feito dente por dente isso. Isso. Hoje não. Também é. Vai do anseio do paciente. Tem paciente que tem uma necessidade de querer passar o fio dental, de ter como se fossem os dentes novamente, para a gente poder ter um a um. Com essa tecnologia da cirurgia guiada, a gente consegue planejar no computador, desde que o paciente tenha uma quantidade óssea adequada, a colocação de dente por dente, implante por implante. É uma cirurgia que vai envolver maiores custos, porque a gente tem que colocar mais implantes, um por um. Mas se o paciente tiver esse anseio, tiver esse desejo, não vejo por que, desde que o paciente tenha uma quantidade óssea suficiente para a gente poder fazer a instalação de todos esses implantes. Ou então ele pode fazer como a gente viu no vídeo, né? Que foram quantos ali? Ali naquele vídeo foram 5 implantes. Né? Com 5 implantes instalados na maxila, a gente consegue fazer a instalação de todos os dentes fixados. Veja que maravilha isso.
É muito bom. Em relação à idade, a partir de que idade vocês recomendam fazer esse procedimento? E as causas a gente sabe, né, que é porque a pessoa necessita, né, ou porque ela já não tem mais os dentes, ou está com um problema em um determinado dente, tem que tirar. Mas assim, em relação à idade, a partir de que idade vocês indicam esse tipo de procedimento? O tipo de procedimento com o implante, a gente indica para aquelas pessoas que já estão com o crescimento crânioencefálico já estabelecido. Né? Exatamente. Por volta dos 16 aos 17 anos, a pessoa já não tem mais crescimento facial. Então, a partir dessa idade, já está indicado fazer a instalação de implantes. Tanto do método convencional, que é aquele que a gente não precisa da utilização do guia, quanto esse com a utilização do guia para a gente poder ter uma cirurgia minimamente invasiva. Já a idade limite não existe. Tem pacientes de 90 anos que estão com uma condição fisiológica adequada, estão com a saúde geral bem controlada, que se submetem a implantes sem problema nenhum. E preferencialmente com esse tipo de cirurgia, já que a gente minimiza os riscos de infecção, hematomas, edemas e inchaço. Vocês viram só? Muito interessante esse assunto de hoje. Para você que está precisando, digamos, colocar um implante guiado, o guiado é muito melhor, né? Te possibilita mais conforto. E lá no Estúdio Odonto Estúdio, você vai encontrar esse procedimento. O telefone de contato lá, doutor, qual que é? O telefone da clínica, Carol, é o 3238-2722. Então, você que está pensando em fazer a colocação de implantes, que acha que precisa fazer enxerto ósseo ou que vai ter muitas dificuldades, lá na clínica Odonto Estúdio, eu pessoalmente realizo todo o planejamento desse tipo de caso, faço a execução da cirurgia, então você pode ligar lá na nossa clínica, vai ser muito bem recebido, muito bem atendido e a gente vai fazer uma avaliação e, se der tudo certo, a gente pode realizar esse procedimento. E essa avaliação é gratuita? A avaliação é gratuita. É gratuita, tá vendo, gente? Então você que está precisando, né, dar uma melhorada, um up no seu sorriso, procura aqui o Dr. Davi Golin Neto, que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo profissional à sua disposição para te deixar cada vez melhor, se sentir melhor, né, doutor? Se sentir sempre bonita, né, Carol? Sempre bonita, que é a nossa ideia, e bonito também, né? Claro, por que não? Também, Homem também, com certeza. principalmente. Muito obrigada. Que é isso, eu adorei. foi um prazer. E você não sai daí, que a gente já volta, vamos falar de assuntos que te interessam aí, focado no mercado de trabalho. Já voltamos.